Oi! Então, o que a gente estava falando? Das funções básicas da cultura, certo? Quais são as funções básicas da cultura? Né? Primeira coisa, né? Integrar as pessoas. O objetivo do aculturamento das pessoas é exatamente permitir que as pessoas se sintam identificadas com aquela cultura, né? E permitir que as pessoas se integrem, né? Ou compartilhem aqueles valores, aquelas ideias, aquelas crenças, tá certo? E se sintam, como a gente disse, identificadas, certo? Então, o grande objetivo da cultura é isso, né? Como a gente diz, é o modus vivendi da organização. É como as pessoas se sentem na organização, né? Então, o principal objetivo é integrar as pessoas, facilitar a adaptação. Na hora em que você passa, digamos, horário de trabalho, benefícios, remuneração. Então, você consegue, né, a partir desse processo de aculturamento, desse compartilhamento de valores, facilitar a adaptação das pessoas àquele ambiente e se sentir, digamos, à vontade naquela organização, identificada naquela organização, certo? E a outra coisa da cultura é reduzir a ansiedade, porque na hora em que existem valores claros, valores, crenças, ideias, mitos, símbolos, né, que são compartilhados por todos, isso faz com que as pessoas se sintam mais seguras, né, com relação ao seu comportamento e ao comportamento que é aprovado e que é bem aceito no ambiente organizacional, tá bom? A gente diz, né, agora a gente classificou, né, os tipos de cultura e agora nós vamos mostrar como que a cultura é formada, certo? E a gente diz que a cultura ela possui 3 dimensões. Uma dimensão que a gente chama de material, que é a parte, digamos, visível da organização, são os recursos materiais, o ambiente físico, a tecnologia, todo o sistema produtivo da organização. Então, a parte material é a parte visível da cultura, tá certo? Mas boa parte da cultura é formada de aspectos psicossociais e ideológicos. Os aspectos psicossociais têm a ver com as relações entre os indivíduos, as relações formais e as relações informais, ou seja, como que se dá as relações de subordinação, as relações hierárquicas dentro da organização, que a gente chama de relações formais, e como que acontecem as relações informais, ou seja, o relacionamento entre os indivíduos da organização, tá certo? Então, isso é a dimensão psicossocial da cultura. Tá certo? E fora isso, a gente tem a dimensão ideológica, que são exatamente as ideias da organização, os sonhos, os objetivos, a missão, os valores, a visão, né? Aquilo que as pessoas acreditam, né? Aqueles sonhos da organização, né? Onde quer chegar, qual o propósito da organização. Então, isso, gente, tem a ver com a dimensão ideológica, que são as ideias, né, que são compartilhadas pelos membros daquela organização, tá certo? Essas 3 dimensões, elas compõem o funcionamento da organização. E elas acontecem através de uma classificação de Shine, como vocês queiram dizer, né, através, ou elas são representadas, digamos assim, através do que a gente chama de iceberg da cultura. E o iceberg da cultura, você já está imaginando por que esse nome? A menor parte é o que a gente vê, é o que está para fora do mar. Por isso que é um iceberg. Porque o iceberg, gente, a grande parte do iceberg está submerso. É o que a gente não vê, tá certo? Mas é o que realmente está dando sustentação àquela partezinha que está ali à mostra, né? Então, quantos acidentes a gente já não viu de navios, né, que vão passando por uma pedra, achando que aquela pedra é uma coisa pequenininha que está ali na superfície, quando na realidade aquilo ali é um grande, né, iceberg, é uma grande pedra, né, que está montada lá, né, nas profundezas do mar, né? Isso foi o caso do Titanic, né, que o pessoal que estava navegando com ele, né, olhou aquele iceberg ali pequenininho, só a parte de fora, né, e só que por baixo, né, estava uma coisa imensa que saiu rasgando ali, né, a estrutura do Titanic, que fez com que o Titanic afundasse. Tá certo? E assim é o que a gente representa a cultura, né? A parte, digamos, maior da cultura, onde estão os aspectos psicossociais e ideológicos, né, são formados do que a gente chama de pressuposições básicas e dos valores compartilhados, certo?
As pressuposições são as crenças inconscientes, as percepções, os pensamentos e os sentimentos compartilhados por todos os membros da organização. Né? Como as pessoas sentem-se no ambiente organizacional, tá certo? São essas crenças inconscientes, aquilo que você acredita, são aqueles valores inegociáveis que você não abre mão, né? E que você não sabe por que você não abre mão, que você foi criado daquela forma, acreditando que aquilo é o correto. E aí eu queria fazer só uma observação, tá? Aquilo que você acredita que é o correto, nem sempre é o correto. É o que a gente diz, é uma forma de ver a realidade. Tá certo? São as tuas crenças inconscientes. Que uma outra pessoa que nasceu em outro lugar, que foi criada de outra forma, pode ter outras crenças e acreditar em outras coisas. Ou seja, acreditar no que é bom e no que é mal. Vai variar de pessoa para pessoa. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de pressuposições básicas, né? Que são as crenças inconscientes compartilhadas por todos os membros da organização. Acima das crenças, de uma forma mais superficial, estão os valores compartilhados, que a gente diz que são os sonhos, as estratégias, os objetivos, as ideologias, né, presentes no ambiente organizacional. Tá certo? São os propósitos da organização. Né? São as relações informais do ambiente organizacional. Certo? E isso, gente, se materializa através dos símbolos, através dos objetos, né, que existem na organização, que são o que a gente chama de artefatos. É a parte mais visível da organização. É a parte mais fácil de ver e decifrar. É a parte mais fácil, inclusive, de mudar, tá certo? E a gente diz que quanto mais profundo, né, for o elemento da cultura, mais difícil de mudar, tá certo? Mais difícil de mudar, tá? Quanto mais profundo, mais difícil de mudar. E, inclusive, queria fazer mais um comentário. Qualquer mudança na cultura, gente, ela envolve o longo prazo. Qualquer mudança na cultura envolve longo prazo. Você conseguir mudar valores, mudar ideias, inclusive mudar comportamento. Né? Quantas pessoas que têm um comportamento e dizem, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, e se pegam repetindo aquele mesmo comportamento numa situação parecida. Tá certo? Então, a mudança de comportamento, a forma de ver a realidade, né? Ou você se trabalha bastante, como eu costumo dizer, né? Terapia, né? Ou você dificilmente vai conseguir mudar. Veja, mudar a cultura não é impossível, isso já caiu em prova. É impossível mudar a cultura? Não, já caiu isso. Né? A cultura, é impossível de mudar. Não, não é impossível. Você pode mudar? Pode, mas é difícil. E mais, quanto mais profundo o nível, mais difícil é. E fora isso, mudança na cultura são mudanças, né, que têm uma dimensão de longo prazo. Você mudar, você pode até mudar símbolo, trocar um quadro, trocar o mito, tá certo? Trocar a posição da mesa, mas isso não quer dizer que as pessoas estão pensando diferente, tá certo? As pessoas podem até agir diferente, mas não quer dizer que elas estejam pensando diferente. A forma de ver e interpretar aquelas crenças compartilhadas não são mudadas com tanta facilidade como a gente pensa, tá certo? Isso é o que a gente chama de iceberg da cultura, tá certo? Que aí eu escrevi para você o que são os artefatos, o que são os valores e o que são, os pressupostos básicos, né? Que são essas crenças que são compartilhadas. Inclusive aqui eu tenho uma coisa que eu nem falei. A gente diz que os pressupostos são as verdades inquestionáveis do ambiente organizacional, tá certo? Que as pessoas compartilham, né, naquele ambiente, tá certo? Inquestionável, como eu disse, aqueles valores inegociáveis. Não, eu sou assim e não vou abrir mão disso, tá certo? Não estou nem aí o que as pessoas pensam, eu não vou abrir mão disso, tá certo? Então, isso são as verdades inquestionáveis que são compartilhadas no ambiente organizacional. A gente diz que a cultura da organização, ela pode ser permeada pela cultura do local e pela cultura nacional, tá certo? Pode ser permeada? Normalmente é, né? A gente está aqui, por exemplo, nós estamos em Recife e nós acabamos sendo, dentro das organizações, contaminados pela cultura local. Então, vou dar um exemplo para ficar claro. Aqui, carnaval, né, as pessoas não trabalham segunda, terça e a gente sabe que quarta-feira só a partir de meio-dia, não é verdade? Pois é, existem estados aqui no Brasil, na federação, que as pessoas trabalham segunda-feira normal,
que nem parece que tem carnaval. Aqui, minha gente, fecha tudo. Fecha shopping, fecha loja. E o cara que abrir, mesmo não sendo feriado na segunda-feira, mesmo não sendo, acho que domingo, inclusive, o shopping não abre. Não abre. O shopping center não abre dia domingo, que no Brasil inteiro abre. Né? Por quê? Porque se o lojista abrir, né, é prejuízo na certa. Primeiro, porque os funcionários não vão, né, podem até ir, porque são obrigados, mas vão insatisfeitos, vão criticando, tá certo? E fora isso, as pessoas não vão para shopping, as pessoas vão para o carnaval aqui, tá certo? Os turistas vão para o carnaval, eles não vêm para cá para ir para shopping, tá certo? E as pessoas que estão aqui, ou elas viajam para a praia, ou elas, no máximo, vão para um cinema, ou ficam em casa mesmo descansando, tá certo? Então, isso é cultural, gente. Isso é cultural. Então, uma empresa que se coloque aqui em Pernambuco, ela tem que se adequar a essa cultura. Então, a gente diz que a cultura organizacional sofre influência da cultura nacional? Sofre, tá certo? Inclusive, uma das coisas que as organizações têm que pensar é exatamente nisso, né? Como lidar com a cultura, porque pode acontecer choques de cultura, né? E as organizações, inclusive, elas administrando a cultura organizacional, elas podem quebrar, ou seja, falirem, porque elas não se adaptaram àquela cultura do local e foram de encontro à cultura. E aí as pessoas que trabalham naquela organização, elas não se sentem identificadas, né? Não compartilham daqueles valores, né? Ficam criticando aqueles valores, e isso acaba gerando um descontentamento geral, tá bom? A gente, quando fala de cultura de uma determinada região, a gente não pode deixar de lado, uma das coisas que eles colocam direto, né, é alguns aspectos da cultura, e um dos aspectos próprios do Brasil é o que a gente chama de jeitinho brasileiro. E às vezes eles colocam isso em prova. O que é o jeitinho brasileiro? Gente, o jeitinho brasileiro não é o malandro que bate carteira. O jeitinho brasileiro não é o marginal, não é o ladrão, tá certo? O jeitinho brasileiro, ele está em todas as camadas sociais. É o jeito criativo e empreendedor do brasileiro de lidar com as adversidades e de conseguir contornar as normas e os regulamentos para levar vantagem naquelas situações. Esse jeitinho brasileiro, gente, é exatamente um jeitinho brasileiro. Em lugar nenhum do mundo possui. A gente diz que a cultura dos povos, elas refletem algumas dimensões, por exemplo, coletivista, individualista, né, feminilidade, masculinidade, né, são aspectos da cultura. Você vai dizer, Beth, o que é isso? Por exemplo, uma cultura individualista é aquela cultura no qual as pessoas estão olhando para si, para a sua vida, né, para os seus objetivos, e não estão aí preocupados com o outro. Um exemplo de uma cultura individualista americana. Os americanos são muito assim. Eles cuidam da vida deles, eles não estão preocupados com a vida dos outros. A nossa cultura aqui no Brasil é muito coletivista, sobretudo nas camadas mais baixas da sociedade. As pessoas se ajudam, as pessoas estão juntas, as pessoas compartilham da vida dos outros, fofocam da vida dos outros, tá certo? Então, essa cultura coletivista é muito comum aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que é uma cultura mais individualista. Tem a cultura masculina e feminina, né, da masculinidade, da feminilidade, tem a ver com a forma de lidar com as situações. Por exemplo, uma cultura masculina é uma cultura egoísta, é uma cultura mais racional, mais dura, tá certo? E a cultura feminina é uma cultura mais de apoio, é uma cultura mais de segurança, é uma cultura mais carinhosa, é uma forma de escrever, não quer dizer que seja mulher ou homem, tá certo? É uma forma de chamar a cultura. E aí existem países que possuem cultura mais masculina, existem países que possuem cultura mais feminina, tá certo? Outra característica da cultura é a necessidade de evitar a incerteza. Né? O que significa isso? Né? Existem povos que eles buscam evitar a incerteza. Tipo, querem um emprego mais seguro, querem a casa própria, né? Querem manter um status quo. Isso é muito característico do brasileiro. Diferente dos americanos, que são muito mais empreendedores, que visam objetivos, que trocam do emprego com mais facilidade. Nós, brasileiros, tendemos a querer ficar no emprego, né? Não tendemos a ficar arriscando muito as coisas. A gente costuma
evitar a incerteza. Então, quando você se deparar com essas questões aí na prova, isso recentemente caiu numa prova de CESP, né? Então, quando você se deparar com essas questões na prova, você tem que analisar, né? Que tipo de cultura nós temos? Por exemplo, se ele falar do Brasil. Mas se não, se ele falar desses aspectos, você já sabe dizer do que ele se refere, tá certo? E aí, o que é o jeitinho brasileiro? Voltando, é o genuíno jeito brasileiro, que não é o ladrão, que não é o batedor de carteira, mas que é aquela pessoa que, a despeito de determinações contrárias, de forma simpática, bem-humorada e criativa, tenta levar qualquer vantagem sobre aquela situação. É o boy, por exemplo, que chega no jogo de futebol e se acha o melhor amigo do presidente da empresa, porque os dois torcem para o mesmo time. É o cara que encontra uma identificação com um policial que para no trânsito, tá certo? E ele procura essa identificação, porque eu sou amigo de fulaninho, porque não sei o que, para tentar levar vantagem, para tentar burlar, né? Como a gente diz, é o jeito simpático, empreendedor e carinhoso do brasileiro de lidar com as coisas, tá certo? E isso é o que a gente chama de jeitinho brasileiro. Tá? E isso que eu acabei de dizer agora, que é o modus vivendi de um povo, né, e que está permeado, e que permeia a cultura das organizações, né, é tão importante, gente, que pode fazer com que a organização alcance o sucesso ou o fracasso. Tá certo? E aí, por isso que a gente vai classificar as culturas em 3 tipos. Né? No passado, por exemplo, na volta da década de 50, as organizações americanas estavam chegando no Brasil. E elas tentavam impor aqui, né, os seus costumes, as suas ideias. Inclusive, os grandes executivos que vinham à frente dessas organizações eram pessoas vindas de lá, da Alemanha, né, dos Estados Unidos, para gerenciar brasileiros. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Muitas organizações tiveram que mandar essas pessoas para fora, porque essas pessoas não se adaptavam à cultura daquela região. Eu vou contar um caso, né, para chegar aqui aonde a gente tá falando. Né? Eu soube de uma história, né, um aluno, inclusive, me contou em sala de aula, que um alto executivo de uma multinacional, não vou dizer o nome também, não interessa, né, chegou lá, aterrissou lá na Bahia, em Salvador. E uma das primeiras coisas que esse alto executivo fez foi exigir que no escritório os homens trabalhassem de terno e de gravata. Agora você imagina, baiano, diga aí, meu rei, naquele calor, né, o povo que gosta de farra, tendo que ir trabalhar de terno e de gravata. Você imagina a confusão que deu. E, de fato, esse cara não conseguiu ficar 1 ano no Brasil, porque era atrito, confusão, desempenho caiu sobremaneira, as pessoas, claro, né, se sentindo extremamente insatisfeitas, e a gente sabe que a insatisfação está relacionada diretamente com a produtividade, e isso fez com que essa pessoa voltasse, né, a trabalhar na Alemanha, né, que era exatamente a cidade, né, da qual ele vinha, que ele trazia aquela cultura. Então, isso que eu quero lhe dizer, tem que ser avaliado, isso que eu estou lhe dizendo, tem que ser avaliado muito pelas organizações. Né? Quando elas vão, né, para outra região, elas têm que avaliar se elas vão levar a sua cultura e tentar impor sua cultura naquela empresa, se elas vão fazer um mix, né, da cultura delas, né, com a cultura daquela região, ou se elas vão tentar contratar pessoas daquela região para se adaptar à cultura local e tentar levar as coisas conforme a cultura daquela região. E aí a gente classifica em razão exatamente dessas culturas posturais, né, da forma como a organização se coloca naquele ambiente, em cultura etnocêntrica, policêntrica e geocêntrica. Gente, a ideia da etnia é você manter as crenças originais, ou seja, é o nosso amigo que foi para Salvador. Então ele chegou lá, o nosso alemão, e tentou impor, né, as crenças que ele acreditava, que as pessoas bem vestidas, de terno e de gravata, iriam impressionar melhor o cliente, etc, etc, na hora do atendimento, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de cultura etnocêntrica. A cultura policêntrica, gente, é aquela cultura que adota a cultura local, ou seja, adota a cultura da polis, da cidade na qual ela está colocada, tá certo? Adota a cultura na qual ela está inserida, né? E que recebe aquela empresa, certo? E a geocêntrica é aquela que adota um mix de cultura local e de cultura original, ou seja, né, trabalha as duas, geocêntrica é global, né? É geográfica, né?
Uma vez eu entrei aqui, nós temos um grande supermercado aqui em Pernambuco, chama-se Bom Preço, e aí eu estava lá fazendo algumas compras lá no Bom Preço, e o Bom Preço ele foi, na verdade, comprado pelo Walmart, né? E aí eu estava lá, daqui a pouco eu escuto aquele grito de guerra, oh, oh, oh! Aí claro que todo mundo vai procurar de onde está vindo aquele grito. Aí na parte central do Bom Preço, né, fica aquela parte das câmaras frigoríficas, aquela parte de gelados, né? E aí estava todo aquele pessoal vestido de branco, com aquele chapéuzinho na cabeça, quer dizer, o pessoal que trabalhava ali, né? E fazendo grito de guerra, né? E aí eu disse, rapaz, isso não é daqui, isso é um mico danado que o pessoal deve estar pagando. Hoje em dia não existe mais isso, tá, gente? Mas no início, quando o Walmart chegou aqui, né, eles tentavam impor esse grito de guerra, né, para talvez trazer energia no horário de expediente. Só que eles perceberam que esse grito de guerra provocava muito mais constrangimento nas pessoas, né? Brasileiro não gosta de pagar mico, como se diz, né? E provocava muito mais constrangimento do que fazia com que as pessoas se energizassem, né? E provavelmente acabaram com esse ritual aí de grito de guerra, tá certo? Mas é o que pode acontecer, essa cultura geocêntrica, que é quando você trabalha esse mix de cultura local e de cultura original, tá bom? Então a gente vai classificar, lembrando sempre, né, que a gente está, digamos assim, permeável, né? Algumas organizações mais, outras organizações menos, mas está permeável a esse tipo de cultura, tá bom? Bom, vamos falar de tipos de cultura. Gente, a gente tem uma infinidade de classificações de tipo de cultura, mas existe uma classificação que é o que tem caído bastante em concurso, tá certo? Que é exatamente essa que eu estou trazendo aqui para vocês, que trata da cultura do poder, da cultura dos papéis, da cultura da tarefa e da cultura das pessoas, tá certo? E o que significa isso, né? Aí aqui eu trago uma descrição do autor do que significa a cultura do poder, tá certo? Mas assim, em linhas gerais, eu queria explicar para você, né, o que é essa cultura do poder. É aquela cultura, você vai ler o que está escrito aqui, você tem que saber o que está escrito aqui. Mas eu quero explicar primeiro, né, como que, para você lembrar na hora da prova, quando ele colocar uma descrição. Gente, a cultura do poder é aquela empresa no qual se valoriza o dono, se valoriza quem tem poder, tá certo? Naquela organização, as pessoas que são valorizadas, que são escutadas, né, que são atendidas, digamos assim, são as pessoas que exercem maior poder na organização, que são os próprios donos. Essa cultura do poder é muito característica de organizações pequenas e organizações familiares, né, nas quais o dono, né, é quem exerce essa influência. Então a gente diz aqui, como está dizendo aqui nessa descrição, são organizações pequenas, em forma de teia e poder central, ou seja, o dono, né, a família, com poucas regras e procedimentos e decisões baseadas no equilíbrio entre influência e razões processuais. Ou seja, por que poucas regras? Porque o dono está ali presente e ele vai estabelecendo os comportamentos que são esperados e os comportamentos que são aceitos no ambiente organizacional, né? Possui essa mentalidade política de assumir riscos, porque normalmente organizações pequenas, organizações familiares, né, a tendência do dono é assumir risco, é investir tudo, tá certo? É colocar pesado nisso, tá certo? Diferente das organizações, conforme elas vão crescendo, elas vão ficando mais conservadoras, mais burocratizadas, mais normatizadas. Mas essas organizações pequenas, a tendência é das pessoas irem direto para o dono, e aí o dono, não, nós vamos fazer isso, isso e isso, e as coisas saem daquele jeito, tá certo? Ou seja, poucas normas, poucos regulamentos. Isso é o que a gente chama de cultura do poder. Valoriza exatamente esse poder central, né, que existe dentro da organização. A cultura dos papéis, gente, aí já está dizendo o nome, né? Papel. Qual o papel que você exerce? Ela se assemelha muito à cultura burocrática, né? Que valoriza o papel que a pessoa desempenha. Ou seja, o cara é um juiz que valoriza o cargo. O cara é um juiz, o cara é um auditor, o cara é o procurador, tá certo? Então, a cultura dos papéis se assemelha, muito confundida com a cultura burocrática, e nas organizações ela se caracteriza pela valorização do cargo, né? Então, por exemplo, o cara assume um cargo, isso já aconteceu, né, lá no tribunal onde eu trabalho, né? Como eu disse para vocês, eu sou auditora do Tribunal de Contas, né? E aí, já por várias vezes eu assumi cargo de diretoria, e por várias vezes eu também deixei de ser, tá certo? Ainda mais assim, nessa minha vida de dar aula, assumir cargo comissionado, né, é uma coisa às vezes complicada, porque você assume mais responsabilidade.
Mas eu já percebi, gente, que às vezes, enquanto ocupante daquele cargo de diretora, eu era tratada de uma forma. Quando eu deixava de ocupar aquele cargo, não obstante eu falar com todo mundo, né? Você já está vendo o meu jeito, eu falo desde do guarda, que eu não entro na portaria, a todo mundo, né? Me dou bem com todo mundo. Mas eu percebia que algumas pessoas, quando, por exemplo, eu perdia o cargo, quando eu deixava de ocupar o cargo, mudava a gestão, etc, etc., e eu percebia já um tratamento diferenciado, né? Quando a gente está como diretora, muita gente vem e baba e não sei o quê, e tal. Quando você, olha que eu sou, né, vamos dizer assim, auditora, continuo sendo servidora efetiva, mas eu percebi que quando eu perdi o cargo de diretora, né, algumas pessoas que antes, tudo bem, doutora, depois já passava, opa, tudo bom, doutora? Aquela coisa assim mais, sabe? Ou seja, não tenho mais que te babar porque tu não és mais diretora, tá certo? Então, isso, gente, é o que a gente chama de cultura dos papéis. As pessoas são valorizadas, né, ou, né, pela especialização, pela função, né, e isso é próprio de ambientes seguros, previsíveis e controladores, como acontece na administração pública, né, que tem aquele ambiente previsível e etc, etc, que você sabe que aí quando o cara ocupa aquele cargo de diretor, todo mundo passa a tratar ele diferente. Quando ele sai do cargo, também muda o tratamento com ele, tá certo? Então, assim, isso é próprio da burocracia, tá? Cultura da tarefa, gente. Cultura da tarefa é aquela que é orientada para o trabalho, para um projeto, ou seja, para a tarefa. É aquela que valoriza as pessoas em razão das suas expertises, ou em razão do trabalho, ou em razão, né, do projeto, do conhecimento, do nível de autonomia, coisas desse tipo. Eu vou dar um exemplo dentro do próprio tribunal. Como eu falei agora há pouco, claro que o tribunal, como uma organização burocrática, valoriza o papel, certo? Valoriza o cargo, a especialização. Certo? No entanto, nós temos uma área do tribunal, que é a área de informática, que aí você sabe que o que vale ali é o conhecimento, né? O cara que você liga, o cara que sabe mexer na tua máquina, o cara que sabe instalar o software, e que aí você vai valorizar. Nesta área, sobretudo, gente, existem chefes, né? Mas a gente procura direto o analista. E muitas vezes o chefe não sabe nem o que o analista está fazendo. Não sei se você consegue entender. É assim, tipo, eu estou com um problema num sistema lá do tribunal. Eu sei quem é o analista responsável. Em vez de eu ligar para o chefe, para perguntar, e etc, 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 eu ligo direto para o analista. Fulaninho, ó, eu estou com um problema aqui no meu sistema, minha máquina está bloqueada, blá, 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 e ele resolve, tá certo? E ele resolve minha demanda. Diferente de outras áreas. Em outras áreas, gente, a gente não fala nem direto com o funcionário. Ô, fulaninho, tu pode resolver um problema para mim? Não. Você vai falar com o chefe do cara. Por quê? Porque se você pedir um trabalho para fulaninho vai dizer, ó, tu fala com o meu chefe, porque ele me passou esse e esse trabalho, e aí para eu fazer isso que você está me pedindo, eu vou ter que deixar de fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nesse caso, isso é a cultura que valoriza o papel, ou seja, valoriza o chefe, tá? Na área de informática, o chefe às vezes não fica nem sabendo que a gente ligou. Não fica nem sabendo que o analista está resolvendo isso para a gente, tá certo? Por quê? Porque ele detém expertise, ele entende do trabalho. Então, a gente valoriza e aí dá valor, dá importância a quem, né, tem conhecimento da tarefa, tá certo? Que aí é, digamos, uma tendência no futuro, é exatamente isso, você valorizar a meritocracia, você valorizar a tarefa, você valorizar a atividade, né, que a pessoa desempenha. Mas mais do que isso, qual é a forma de poder que deve ser exercido no futuro? Né? O que a gente chama de cultura das pessoas, que é a valorização do indivíduo, gente, dos seus valores, das suas ideias, né? Da divisão dos papéis, né? Da vontade de seguir o objetivo. É você valorizar a pessoa como pessoa, independente do cargo, independente da expertise, mas porque a pessoa é um agente de mudança, que a pessoa é um agente de motivação, porque a pessoa é um agente de valores, que o seu comportamento ele serve de guia para muita gente, tá certo? Então, digamos assim, há uma tendência moderna de se trabalhar a cultura das pessoas, há uma tendência de se trabalhar exatamente a valorização do ser humano, né, em detrimento da cultura dos papéis, né, e em detrimento da cultura do poder, né, que é exatamente a valorização do dono só pelo fato dele ser dono e, vamos dizer assim, dele ter a caneta na mão, tá bom? Entendido isso, é uma classificação,
né? Aí a gente pode classificar também como cultura feminina, cultura masculina. Eu já expliquei aqui o que era, tá certo? É outra classificação de outros autores, tá? Mas aqui esta, né, é a que, vamos dizer assim, você não teria tanta facilidade de saber. Então, dá a explicação. Aí você lê esse material que tem aí, né, que eu expliquei, dei o exemplo do que era a cultura do papel, a cultura do poder, né, o que era a cultura das pessoas e a cultura da tarefa, para que você possa responder corretamente em prova de concurso. Isso tem caído, tá, gente? Tem caído, sobretudo, em prova de FCC, tá bom? Aí no último ano que a gente viu. Tá? No próximo bloco, a gente vai falar de como que a cultura é importante para que as organizações alcancem sucesso, né, no ambiente, tá bom? Mas isso é no próximo bloco, já já.